Glória a Deus, mais uma sexta-feira do Meditar, uma sexta-feira onde nós vamos agora falar a respeito de um tema muito importante, um tema que ministra o nosso coração de maneira sublime, a história de Jacó, que trabalhou durante um bom tempo por Raquel, foi enganado, passou por diversas situações de provação. Vou abordar aqui uns temas que é o amor que não espera sentado, a promessa que parece promessa, mas não é, e o tempo que se curva ao amor. Então são temas cruciais para a mensagem que nós vamos abordar nessa sexta-feira, e você é bem-vindo nesse repartir. Então já se prepara aí, porque hoje é uma sexta-feira onde você vai concentrar a sua mente naquilo que é celestial. Vamos colocar ali o sapatinho de lado, né? As nossas preocupações, ansiedades. Eu lembro da história de Moisés, que quando Moisés chegou no Santo dos Santos, ele tirou o sapato dos pés, porque o lugar onde ele estava entrando era a Terra Santa. Então, quando você vai adentrar as mensagens do Senhor, que você também tire o seu viver diário de lado, para que você possa adentrar as revelações da palavra do Senhor. Então, o texto de hoje que nós vamos abordar, ele vai estar em Gênesis 29, do 18 ao 20, que vai dizer bem o seguinte: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-lo a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha que interessante essa história. O amor que não espera sentado. Então, a figura de Jacó é uma figura de posicionamento diante de Labão, que ele já olhou para Raquel e falou assim: eu quero essa mulher como minha esposa. Então eu vou conversar com o pai dela, vou conversar com o meu tio, que no caso é o tio de Jacó, e ele aceita uma negociação. Olha que interessante, ele está disposto a trabalhar 7 anos por Raquel. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos uma predisposição da vida de Jacó de pagar um preço para ter a esposa que ele tem. E você que conhece a história sabe que ele trabalhou muito mais do que 7 anos por ela. Ele trabalha os 7 anos por ela, sim, como um posicionamento. E o interessante dessa história é que a palavra vai declarar que para ele pareceram-se poucos dias, certo? Então esse posicionamento de Jacó de trabalho pareciam-se poucos dias. Então nós temos a figura de um homem que, assim como nós, ama, mas o amar, ele sempre vai exigir de nós um posicionamento. O amar vai exigir de nós muito mais do que eu te amo e eu espero um dia casar com você. E hoje nós encontramos muitos homens, né, que estão num lugar de tipo assim: eu amo você, mas eu tô te conhecendo. Então eu só tô te conhecendo, não pretendo casar com você. Que eu acho completamente um pouco caso com a pessoa que o outro tá, porque hoje não tem essa visão de realidade, do que realmente é realidade, do que é unidade, do que é o casamento de verdade. Você tem um casamento de verdade? Você olha para o seu casamento e fala: o meu casamento é um casamento de verdade? Ou você que não casou ainda, você pretende ter um casamento de verdade? Você pretende ter uma aliança real? Uma aliança de realidade? Porque se você olha para a tua aliança e você leva ela com promiscuidade, se você olha para a tua aliança e pensa que você pode ter aliança com 50 mulheres, se você olha para a tua aliança e pensa que você pode ter aliança com 50 homens, você está olhando para uma aliança completamente carnal e materialista. Aonde vai estar a transformação? Na realidade. O que a palavra vai declarar é que Jacó, ele tinha um amor específico, tudo que ele fez foi por uma única mulher. O posicionamento de Jacó foi por uma única mulher. Então, nós temos no quesito de amar, um quesito de se posicionar. Quem ama se posiciona. Quem ama não fica vivendo a vida ao bem querer. Quem ama tem um posicionamento de falar assim: pô, eu tô decidido, cara. Eu tô decidido a conquistar isso. Quando eu me relacionei com a minha esposa, eu falei pra ela assim, eu te amo. E eu enfrentei muitas coisas nesse relacionamento. Mas o que me levou a ir até o fim foi amar. Quando você ama, você enfrenta.
E o que eu quero abordar dentro disso tudo é o próprio amor de Cristo, porque ele olhando para a alegria que estava proposta. Qual é a alegria que estava proposta? A certeza que Jesus olhou para a alegria de portar um cetro de ferro, sei lá, por sentar no trono do Pai. Olhou para a alegria que estava proposta. Ele olhou porque ele ia ser o bam do céu. Ele olhou porque ele ia ser a destra do poder. Certeza que era esse o olhar. Não, na verdade, olhando para a alegria que estava proposta. Porque comprou para Deus povos de todas as nações, povos, línguas. Olhou para a alegria que estava proposta. Diga aos meus irmãos, olhou para a alegria que estava proposta de tê-los como irmãos, de amá-los a tal ponto de ter a sua própria noiva, que é feita de todos os povos, línguas e nação. Essa era a alegria de Jesus. A alegria de Jesus era ter a noiva, era ter os irmãos. Era não estar mais como exclusividade, como o único filho de Deus. Então, o amor, ele não espera sentado, ele se posiciona. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos se posicionar para que nós venhamos receber aquilo que é muito mais do que simplesmente renunciar. Porque sua vida não é simplesmente lutar contra o pecado. A sua vida, ela é dizer não, é ter as suas renúncias definidas, porque você tem uma recompensa. Essa recompensa é um galardão. Olha para a alegria que te está proposta, certo? Então, o segundo ponto aqui é a promessa, que parece promessa, mas não é. E aqui eu quero trazer um ponto que fica entre as entrelinhas, certo? Melhor é que dê a você, é que te dê, em vez de dá-lo a outro homem. Fica, pois, comigo. Aqui você percebe que Labão, o posicionamento de Labão com Jacó, não é um posicionamento de definição. É um posicionamento onde ele deixa Deus dará, melhor é que eu te dê, do que em vez de dar a outro. Não é uma coisa definida, não é eu te darei, não é ela será sua, não é uma promessa, uma definição. E logo lá na frente você percebe que Jacó ele sofre por conta disso, porque não tinha uma promessa definida, não era uma negociação bem estabelecida, era algo que ficou a Deus dará, algo que ficou, melhor é dar a você do que dar a outro, né? Fica comigo. Melhor que ela seja sua do que seja de outro, né? Então fica comigo que durante um tempo. Então essa manipulação, essa forma de manipular a situação faz com que as coisas não sejam bem uma definição, seja mais algo a Deus dará. Então abrimos o olho, temos que abrir o olho para as pessoas que aparecem no nosso caminho com más intenções, com boas promessas, mas que são falsas promessas, e fica nesse Deus dará. Não, nós vamos se posicionar de uma forma que nós vamos perceber as situações. Nós não somos mais da antiga aliança, nós somos da nova aliança. E a nova aliança, através do sangue de Jesus, nos dá a capacidade de discernir as más intenções. Então, ora a Deus, Senhor, me dê sabedoria para discernir as más intenções. Me dê sabedoria para saber quando a pessoa está tentando me enganar, está tentando me ludibriar, está tentando me passar a perna, Senhor. Entendeu? Então você vai ter esse posicionamento diferente que é do posicionamento de Jacó. Jacó é o patriarca, né? Ali é um neto de Abraão. No caso, naquele tempo, não era chamado de neto, era chamado de filho. Então era um filho de Abraão. Por mais que tinha nascido de Isaac, era chamado pela descendência de filho. Então ele era filho de Abraão, da linhagem, da linha. Então, mesmo assim, não discerniu. Só que Deus o honrou. Deus honrou Jacó. Honrou Jacó em todo o tempo. Até quando ele pegou a bênção do irmão, que era dele. Era dele! Não era do irmão, não era de Esaú. Esaú vendeu a bênção. Só que Jacó ele foi honrado por Deus. Então nós temos ali a promessa que parece promessa, mas não é. É ludibriação. É o inimigo tentando manipular o jogo. Então, o tempo que se curva ao amor. Olha só que louco. Ele trabalhou 7 anos. Mas esses 7 anos lhe pareceram poucos dias. Um dos maiores arrependimentos que eu carreguei na minha vida foi de não ter me entregado a Jesus antes. Foi de ter passado tudo o que eu passei e não ter me entregue a Jesus antes.
Que esse seja o arrependimento dos teus dias, de não ter se entregue a Jesus antes, de viver a sua vida da tua forma todos os dias. Olha que situação rasa. Nós devemos enxergar o que é amar, porque amar vai fazer nós esperarmos Jesus como se fosse poucos dias. Vai fazer com que nós venhamos entender que o amor, ele transcende o tempo, ele rompe o espaço-tempo. Dá para imaginar aqui que Jacó passar tudo o que ele passou, porque não foram-se 7 anos apenas, certo? Porque ele trabalhou os 7 anos e foi enganado por Labão. E Labão acabou entregando Lia ao invés de entregar a Raquel. E ele falou assim, não, jamais eu vou te entregar a mais moça se tem a mais velha aqui. Ah, não posso fazer isso, né? Esse não é o correto a ser feito. Então, ele enganou Jacó. Só que Jacó, para a honra e glória do Senhor, teve um posicionamento de falar, tá bom, eu vou trabalhar pelo restante dos outros, do que falta por Raquel. E ele se posicionou, e Raquel foi realmente a mulher por quem ele trabalhou 14 anos. Não foram 7, foram 14. E daí dá para imaginar, porque naquela época, 14 anos afetava ali a skin, né? Afetava ali a carcaça, afetava ali o rosto, né? O corpo. 14 anos não são 14 dias, né? E ele disse, eu vou trabalhar por Raquel e eu vou conquistar Raquel. E ele trabalha e Deus o honra. Então, o tempo se curva para o amor. E a palavra vai deixar muito claro isso. Então, assim, por amor a Raquel, já serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, pareceram-se pouquíssimos dias, pelo muito que a amava. Você ama. Nossa, imagina só você trabalhar 7 a 14 anos pela sua esposa. Imagina só o seu esposo trabalhar 7 a 14 anos por você. Será que isso daí é amor? Será que ele se ama? Pergunta para ele se ele te ama. Pergunta para ela se ela esperaria 14 anos. Pergunta aí se ela teria paciência, né? Olha só como o Senhor é poderoso na vida de Jacó, que o honrou mesmo depois de ele ter passado por tudo isso, certo? Então, uma das definições que nós precisamos deixar claro aqui a respeito dessa paciência de Jacó com o processo é de que, na verdade mesmo, não é sobre Raquel. Por mais que pareça ser sobre Raquel, não é sobre Raquel. Não é sobre Raquel. Ele trabalhou todo esse tempo por Raquel, mas não é sobre Raquel. É sobre o que ela representa. E o que Raquel representa? Raquel deu à luz a 2 nações extremamente poderosas, que uma delas se multiplica e se torna 2 nações. Então, através da vida de José, que foi um dos filhos de Raquel, veio Manassés e Efraim. E do mesmo ventre de Raquel veio também a tribo de Benjamim. E você conhece um homem que escreveu grandes textos bíblicos, que é da tribo do ventre de Raquel, que é o próprio Paulo. Paulo é descendente direto de Raquel. Ele veio através da linhagem de Raquel, porque ele é da tribo de Benjamim. E olha que interessante esse poder de Deus em honrar a vida de Raquel, porque através dos 2 filhos, não foram 3, não foram 4, foram 2. Através desses 2 filhos, Deus fez um verdadeiro rebuliço na história. Porque Benjamim foi uma figura completamente significativa na história, assim como o seu irmão mais velho, José. E José foi extremamente significativo na história. José foi tão significativo na história que José, ele faz uma declaração que para a preservação da vida, o Senhor envia ele para o Egito e faz com que ele passe tudo que ele passe, de ser preso, de ser honrado, de governar na casa de Potifar, de governar na casa de Faraó, de governar na prisão. Ele passa toda uma situação de dificuldade durante o seu processo, mas no final do processo,
no final do tempo, no final da dificuldade, no final do processo que o Senhor tem com a sua vida, no final da dificuldade que você está passando, no final do deserto que você está enfrentando, no final de todo o processo, Deus te honra. Deus te honra. No final do cálice que Jesus quis renunciar, Deus o honrou. No final da cruz de ponta cabeça que Pedro tomou, Deus o honrou. E Pedro foi honrado no céu. Pedro não é qualquer um. Você pode ter certeza disso. De que aqueles que são fiéis a Deus, Deus não desprezará. Aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus não os rejeitará. Deus não os colocará de lado. Deus não os menosprezará. Deus não os deixará como se fossem qualquer um. Não os deixará. Essa é a realidade da palavra. Ok? Então não era sobre Raquel, era sobre o que ela representava, assim como na sua vida. As coisas que você tem enfrentado não é sobre aquilo que você tem enfrentado, sobre aquilo que você quer receber. É sobre o que está transcendendo aquilo, é sobre o propósito do Senhor. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os seus, a mentalidade de Deus é muito mais alta que a sua. Então, qual é o tempo que você está vivendo? É o tempo de trabalhar por Raquel? É o tempo de trabalhar pela promessa? É o tempo de trabalhar por aquilo que o Senhor tem como promessa para a sua vida? Se é o tempo de trabalhar, seja fiel. Se é o tempo de trabalhar, não fique sentado esperando. Se é o tempo de trabalhar, se posiciona com proatividade, se posiciona com uma entrega total, se posiciona com um coração completamente pronto para ofertar, pronto para dar, sem querer receber, mas querer entregar de todo o coração. Então entrega. Para de querer tomar as coisas para si, para de ser egoísta, para de olhar para você mesmo, para de amar sua própria vida, para de tentar salvar sua vida. Decida perder sua vida, decida entregar a sua vida, porque quando você entregar a sua vida, quando você perder sua vida, você vai encontrá-la. Você vai encontrar a sua vida na vida que você decidiu ofertar a Deus. É isso que você vai encontrar. Então Jacó encontrou a vida dele a partir do momento que ele decidiu entregá-la para receber Raquel. Então, qual é o tempo que você está vivendo? É o tempo de entregar? Então entrega. É o tempo de desfrutar de Raquel? Ou é o tempo de ser frustrado? Que foi o tempo que ele foi frustrado por Lia, recebeu Lia ali, falou assim, pô, eu não queria Lia, eu queria Raquel, mas é o tempo, entenda o processo, entenda que o Senhor vai te honrar, entenda que Lia também vai gerar daquilo que é da tua semente, vai gerar outras tribos muito importantes, tribos significativas, tribos que vão realmente ser importantes na sua história. Então nada acontece na sua vida, você que ama ao Senhor, que não venha do Senhor. Então todas as situações que você enfrenta é para o teu bem, é porque Deus te ama, é porque Deus tem uma missão e um propósito com você. Então se posiciona dessa forma, entenda que o Senhor tem um projeto grande com você, entenda qual que é o tempo que você está vivendo. Ok? Ame ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E entenda que você vai entregar com a sua mão direita sem escondendo da sua mão esquerda. A minha mão esquerda ela não vai saber o que eu estou fazendo aqui, não. Eu vou entregar 100%, sem querer receber nada em troca. Oferte sem querer receber nada em troca. Oferte sem querer barganhar. Sua vida não é uma barganha. Você não vai, eu vou dar o meu dinheiro pro cara da luz porque ele me deu luz. Vou dar o dinheiro da cara da água porque ele me deu água. Vou dar o dinheiro pro mercado porque ele me deu alimento. Vou dar o dinheiro para isso porque ele me deu isso. Sua vida é uma eterna barganha. Você só vive por barganha. E Cristo deu a vida dele por você sem querer nada em troca. Sem que, muito pelo contrário, tudo que Jesus quis em troca é para você. Tudo que Jesus quis em troca pela própria entrega dele é por benefício da sua própria vida. É para te libertar da escravidão do pecado, é para te libertar dos seus vícios, é para te dar a vida e vida com abundância, é para te dar a eternidade, é para te dar um pai, é para te dar um ser que te ama de todo o coração, que te ama com intensidade. Olha só tudo que Deus te entregou e não foi por barganha. Então faça sua oferta,
Oferte na casa de Deus e não oferte por barganha. Não oferte porque está recebendo uma palavra. Oferte porque se ama a Deus. Oferte porque você ama os seus irmãos. Oferte porque você nos ama. Você ama quem prega a palavra. Você ama a vida do Betão. Você ama a vida de todo mundo que te oferta. Tá bom? Fique com o Senhor e prossiga com essa oração poderosa que vem para edificar a sua vida. Ó Senhor Jesus, nós invocamos sua presença nesse dia, Senhor. Invocamos o nome que está acima de todo nome. É o Senhor Jesus, é o real, é o nosso real encontro. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia do meditar, Senhor, na qual meditamos essa sexta-feira, Senhor, em todas as maravilhas, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor fez, e nós agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor tem edificado através de nós, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, porque as suas obras são boas, Senhor, as suas obras são de vida, Senhor, são espírito e vida a nós. Por isso nós desejamos trilhar o teu caminho, Senhor. O Senhor é o caminho e nós estamos trilhando esse caminho, Senhor. Por isso nesse dia queremos meditar nessas promessas, nessa revelação, Senhor, de dia e de noite, Senhor. E esse meditar seja um acrescentar na nossa composição, Senhor. Seja um acrescentar das suas partes em nós, Senhor. Componha-se em nós, Senhor. Seja uma composição em nosso interior, em nosso espírito, Senhor. Preenchendo cada lacuna do nosso ser. Senhor Jesus, venha preencher com essa eternidade, com esse tempo eterno. Nossos dias, Senhor, diários são eternos contigo, Senhor. Dias diários eternos, essa é a definição dos nossos dias contigo, porque o Senhor está nos ensinando, Senhor. Venha mesmo nos ensinar cada dia mais a contar os nossos dias, a contar os nossos dias, a contar os nossos encontros, Senhor, a contar as nossas conexões, a contar os cenários e eventos, Senhor, que estão sempre apontando para o seu testemunho, Senhor, e desejam extrair de nós daquilo que é realidade do céu, tudo daquilo que é espírito, tudo daquilo que é essência, Senhor. E que nesses encontros, Senhor, os encontros reais de um tempo eterno, Senhor, extraiam de nós a essência, extraiam de nós a definição, extraiam de nós, Senhor, esse espírito definido, Senhor, que realmente escolhe por aquilo que é o teu testemunho, escolhe pela aliança real, escolhe pela promessa, Senhor, escolhe, Senhor, trabalhar, labutar, Senhor, pela aliança. Nós queremos labutar por aquilo que o Senhor escolheu como nossa história, Senhor. Assim como esse encontro, Senhor, de um tempo eterno, ele transcende o tempo, Senhor. Transcende o tempo humano, Senhor. 14 anos de Jacó, Senhor. Essa perseverança que ele teve no espírito dele, Senhor. Durante esse tanto tempo em que ele trabalhou por Raquel, Senhor. Trabalhou, Senhor, para essa edificação, Senhor, dessa geração. Ó Senhor Jesus, 14 anos na qual cada ano, Senhor, depois se transforma em cada filho dele, Senhor, totalizando na soma, Senhor, dos filhos de José. Ó Adão e Yeshua, nós estamos aqui, Senhor, sem murmurar, mas definidos por uma escolha. Nós escolhemos o Senhor e labutamos até que o Senhor venha. Nos dê essa perseverança que teu filho Jacó teve, Senhor, de labutar por Raquel, de realmente investir, Senhor, na aliança. Nós somos investidores de alianças, Senhor. Alianças verdadeiras, alianças do Espírito, Senhor. Nós queremos investir naquilo que é uma aliança de testemunho, Senhor. Estamos aqui para te servir, Senhor. Nós estamos aqui pelo testemunho do Senhor. Por isso nos dê a direção, Senhor, nos dê as estratégias celestiais, Senhor, para combater toda usurpação, para combater, Senhor, todo Labão que aparece, Senhor, para resistir todo Labão que aparece, Senhor, e realmente ter essa vitória, Senhor, contra todo esse tempo, Senhor, que parece tempos mesmo, Senhor, eternos, Senhor, mas a eternidade de um tempo humano na qual é realmente confundido, Senhor Jesus, na qual é realmente contaminado como algo tedioso, Senhor, mas para Jacó foi uma definição e uma alegria de saber que cada dia que se passava, Senhor, era um dia a mais que se aproximava, Senhor, de sua aliança com a sua verdadeira escolha, a sua verdadeira definição. Por isso, Senhor, para alguns que acham, Senhor, o tempo e perderam já o gosto e pela vida de viver, Senhor, nesse tempo, Senhor, que haja mesmo um renovo, que haja mesmo, Senhor, uma transformação, porque cada dia que passa mais próximos
estamos, Senhor, de Te ver, mais próximos estamos de ver, Senhor, de ter o casamento, Senhor Jesus, daquele grande dia. Mais próximos estamos de Te ver, Senhor, a cada dia, face a face. É o nosso desejo, é o nosso anseio, como a noiva de Cantares, Senhor, como a amada de Cantares, que deseja e procura e sai à procura do amado, Senhor. Essas somos nós, Senhor, e nós nos encontramos no jardim. Ó, Senhor Jesus, desça ao jardim, esse encontro real no jardim que a amada e o amado têm, Senhor. É o nosso encontro, Senhor. É o nosso encontro de mirra, Senhor. Por isso, venha preservar os Teus filhos nesse dia. Preserva-nos nesse dia, Senhor, de todo o desânimo, Senhor, que possa vir, Senhor, de um ataque, de uma contaminação. Preserva-nos, Senhor, nesse dia, Senhor. Preserva-nos, Senhor, e nos dê um ressignificar, Senhor. Um ressignificar do tempo, Pai. Porque o nosso tempo diário, Senhor, é tão perecível, passageiro, Senhor, como a Tua palavra diz que todas as tribulações, né, Senhor, elas são momentâneas, mas aqueles que estão no Espírito vivem um tempo eterno. Diários, dias eternos, Senhor. Nosso dia diário é um dia eterno, Senhor. Contado, Senhor, estabelecido pelos céus. Ó, Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor, e desejamos, Senhor, entender e contar os nossos dias, Senhor. Por isso, reserva mesmo essa sabedoria, Senhor, para aqueles que são retos diante de Ti, como Jacó foi reto, Senhor, em todo o seu viver ali, independente das acusações que dizem que ele era o enganador, ele estava debaixo de uma promessa. Ó, Adom e Yeshua, Tu és o nosso escudo, Senhor. Ele foi sincero diante de Labão e Labão foi mentiroso diante com ele, Senhor. Mas o Senhor o preservou, porque o Senhor é escudo para os que caminham em Ti com sinceridade. Nós queremos ser sinceros nesse dia, sinceros em nossa escolha, sinceros em nossa definição, sinceros em nosso labutar, Senhor. E colheremos de Ti, Senhor, justiça, juízo e equidade, Senhor, como o Senhor foi para com Jacó. Nós nesse dia declaramos essa realidade. Nossos encontros reais de um tempo eterno, Senhor, estão hoje. Nos ajude a reconhecer cada encontro e estabelecer o testemunho perfeito, na medida perfeita, entregue a Ti em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor Jesus.
sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias a Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias a Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Veja só, toda a terra se rendeu ao Rei. As nações estão atrás da sua luz, que dissipa todas as trevas. Veja só, a justiça costurou e fez, ataviou a noiva do Cordeiro de Deus. Nada agora lhe atrasa. Veja só, os joelhos se dobrarão, todos os povos confessarão ao Rei. Eis o dia do Senhor. Ei, a terra se abriu com a ressurreição.
ressurreição dos santos reinaram por 1000 anos, vencendo pra vencer a morte. Desce do céu uma nova terra, um novo horizonte. Vejo um rio de glória sobre o mundo. Desce do céu uma nova terra, um novo horizonte. Vejo um rio de glória sobre o monte. Por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, haverá vida, haverá vida, haverá vida, haverá vida. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Eu não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação. Me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, yeah. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação. E me leva a teu santo lugar. E me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim,
Senhor.